Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos mergulhar na fascinante arte do Kenjutsu, uma das disciplinas mais antigas e respeitadas das artes marciais japonesas. Conhecido como a técnica da espada, o Kenjutsu é muito mais do que um simples método de combate, é uma expressão da cultura samurai, uma fusão de técnica, estratégia e filosofia. Desde suas origens nos campos de batalha do Japão feudal até sua evolução como uma arte marcial refinada, o Kenjutsu carrega consigo séculos de história, tradição e sabedoria. Neste vídeo, exploraremos os detalhes dessa arte incrível, desde suas técnicas fundamentais até os princípios que a tornam única. Prepare-se para uma jornada pelo mundo da espada samurai. Origens antigas, as influências chinesas e coreanas. A história do Kenjutsu começa muito antes do período Muromachi. As primeiras espadas japonesas foram influenciadas por designs chineses e coreanos, que chegaram ao Japão por volta do século III d.C., durante o período Kofun, 300-538 d.C. Essas espadas, conhecidas como shokuti, eram retas e de um só fio, semelhantes às espadas chinesas da época. No entanto, os ferreiros japoneses logo começaram a adaptar essas lâminas às suas necessidades locais. Com o tempo, desenvolveram a curvatura característica da katana, que permitia golpes mais eficientes e rápidos. Essa evolução técnica foi crucial para o surgimento do Kenjutsu como uma arte marcial distinta. O período Muromachi, de 1336 a 1573, o nascimento do Kenjutsu. O Kenjutsu como disciplina organizada surgiu durante o período Muromachi, uma época marcada por guerras constantes entre clãs feudais. A instabilidade política e os conflitos armados criaram a necessidade de treinamento eficiente no uso da espada. Foi nesse contexto que as primeiras escolas de Kenjutsu foram fundadas. As três escolas mais antigas e influentes foram Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu, fundada por Isaza Shoisai Enal, de 1387 a 1488, essa escola é considerada a mais antiga e uma das mais respeitadas. Isaza era um guerreiro experiente que, após se aposentar, dedicou-se ao estudo e ao refinamento das técnicas de espada. A Katori Shinto-ryu não se limitava ao Kenjutsu, mas também incluía o uso de outras armas, como a lança e o bastão. Seus ensinamentos eram profundamente filosóficos, enfatizando a conexão entre a mente, o corpo e a técnica. A Aizukage-ryu, essa escola foi fundada por Aizui Kozai Zatada, um contemporâneo de Isaza. A Aizukage-ryu focava em técnicas práticas para o campo de batalha, com movimentos diretos e eficientes. Sua influência se estendeu a muitas outras escolas que surgiram posteriormente. Shuju-ryu, fundada por Shujo Nagaide, essa escola era conhecida por sua abordagem técnica e filosófica. Ela enfatizava a importância da postura, do equilíbrio e da precisão nos golpes. Essas escolas não apenas ensinavam o manejo da espada, mas também incorporavam estratégias de combate, táticas de guerra e princípios filosóficos, como a disciplina mental e o autocontrole. O período Sengoku, de 1467 a 1603, a Era das Guerras e a evolução do Kenjutsu. O período Sengoku, também conhecido como Era dos Estados em Guerra, foi um momento crucial para o desenvolvimento do Kenjutsu. Com o Japão mergulhado em conflitos constantes, a demanda por guerreiros habilidosos aumentou exponencialmente. As escolas de Kenjutsu se multiplicaram, cada uma desenvolvendo suas próprias técnicas e estratégias. Durante esse período, os samurais começaram a usar a espada não apenas como uma arma secundária, o arco e a lança eram mais comuns no campo de batalha, mas como um símbolo de seu status e habilidade. A katana tornou-se uma extensão da alma do samurai, e o Kenjutsu, uma arte que refletia sua honra e disciplina. O período Edo, de 1603 a 1867, a Era de Ouro do Kenjutsu. Com o estabelecimento do shogunato Tokugawa e o fim das grandes guerras, o Japão entrou em um período de paz relativa. No entanto, o Kenjutsu não desapareceu, em vez disso, transformou-se em uma arte mais refinada e técnica. O número de escolas de esgrima explodiu, chegando a cerca de 500 durante o período Edo. Nessa época, o Kenjutsu passou por várias mudanças importantes. Introdução do Shinai e do Bogu. Para tornar o treinamento mais seguro, as escolas começaram a usar espadas de bambu, Shinai, e armaduras de proteção, Bogu.
Isso permitia que os praticantes simulassem combates reais sem o risco de ferimentos graves. Desenvolvimento de técnicas avançadas. Com a paz, os samurais puderam dedicar mais tempo ao estudo e ao refinamento de suas técnicas. Movimentos complexos, como cortes circulares e contra-ataques precisos, foram desenvolvidos e codificados. Filosofia e disciplina. O Kenjutsu tornou-se não apenas uma arte marcial, mas também um caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Muitas escolas incorporaram princípios do Zen budismo, enfatizando a importância da calma, do foco e da intuição. O declínio e o renascimento do Kenjutsu. Após a restauração Meiji, 1868, o Kenjutsu enfrentou um declínio significativo. O fim da classe samurai e a modernização do Japão levaram ao desaparecimento de muitas escolas tradicionais. No entanto, os princípios do Kenjutsu não foram esquecidos. Mestres dedicados mantiveram viva a tradição, transmitindo seus conhecimentos para as gerações seguintes. No século XX, houve um renascimento do interesse pelas artes marciais japonesas, incluindo o Kenjutsu. Escolas como a Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu continuam a ensinar as técnicas originais, mantendo viva a essência dessa arte marcial milenar. Além disso, o Kenjutsu influenciou o desenvolvimento de outras disciplinas, como o Kendo, que adaptou as técnicas tradicionais para uma prática esportiva moderna. O Kenjutsu é uma arte marcial complexa e refinada, que combina técnicas de combate com princípios filosóficos e estratégicos. Suas técnicas são projetadas para serem eficientes, precisas e adaptáveis a diferentes situações de combate. Postura e movimentação. A base do Kenjutsu está na postura correta e na movimentação eficiente. Esses elementos são essenciais para manter o equilíbrio, a estabilidade e a capacidade de reagir rapidamente. Posturas são posições básicas que servem como ponto de partida para ataques e defesas. As posturas mais comuns incluem: postura média, com a espada apontada para o rosto do oponente. É a postura mais equilibrada e versátil. Postura alta, com a espada levantada acima da cabeça, pronta para um golpe descendente. Postura baixa, com a espada apontada para o chão, ideal para defesa contra ataques baixos. Postura lateral, com a espada apontada para o lado, escondendo a lâmina do oponente. Postura com a espada erguida ao lado da cabeça, pronta para ataques rápidos. Movimentação refere-se ao uso eficiente do pés para se mover durante o combate. Inclui passos deslizantes que mantêm o equilíbrio e permitem movimentos suaves. Passos que acompanham o movimento do oponente, mantendo a distância ideal. Passos rápidos e curtos para ajustar a posição. Golpes principais. Os golpes do Kenjutsu são projetados para serem precisos e letais, visando pontos vitais do oponente. Eles são executados com cortes limpos e rápidos, utilizando a curvatura da katana para maximizar a eficiência. Golpe vertical descendente, direcionado ao topo da cabeça do oponente. Golpe diagonal, que corta do ombro até o quadril oposto. Golpe horizontal, direcionado ao lado da cabeça ou pescoço. Estocada direta, visando a garganta ou o torso do oponente. Golpe de retorno, usado após um corte inicial para contra-atacar rapidamente. Técnicas de defesa. A defesa no Kenjutsu não se limita a bloquear golpes, mas também a redirecionar a energia do oponente e criar oportunidades para contra-ataques. Bloqueios realizados com a lâmina da espada para desviar ou neutralizar o golpe do oponente. Movimentos fluidos que redirecionam o golpe do oponente, mantendo o controle da situação. Movimentos corporais para evitar o golpe sem bloquear, criando abertura para um contra-ataque. Técnicas de controle e desarme. Além de cortes e defesas, o Kenjutsu inclui técnicas para controlar ou desarmar o oponente, especialmente em situações de combate próximo. Técnicas de combate corpo a corpo, utilizando a espada para imobilizar ou desarmar o oponente. Prática de combate simulado, onde os praticantes aplicam técnicas de controle e desarme em sequências pré-definidas. Estratégia e tática. O Kenjutsu não se resume a técnicas físicas, também envolve estratégia e tática para superar o oponente. Isso inclui leitura do oponente, a capacidade de antecipar os movimentos do oponente, observando sua postura, respiração e intenções.
Controle da distância. Manter a distância ideal para atacar ou defender, dependendo da situação. Timing. Ataques precisos no momento certo, aproveitando as fraquezas ou aberturas do oponente. Treinamento com equipamentos. O treinamento no Kenjutsu utiliza diferentes equipamentos para desenvolver habilidades específicas. Espada de madeira, usada para praticar técnicas básicas e sequências de movimentos. Espada de bambu, utilizada em treinos de combate simulado, permitindo golpes mais realistas com segurança. Espada real, usada em estágios avançados para praticar cortes precisos e sentir o peso e equilíbrio da lâmina. Formas. São sequências pré-definidas de movimentos que simulam situações de combate. Eles são essenciais para o aprendizado do Kenjutsu, pois permitem que os praticantes internalizem as técnicas e princípios da arte. Formas básicas que ensinam os fundamentos do Kenjutsu. Formas avançadas que aplicam técnicas em situações específicas de combate. Formas tradicionais preservadas pelas escolas antigas, como a Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu. Filosofia e mentalidade. O Kenjutsu não é apenas uma arte marcial física, mas também uma disciplina mental. Seus princípios incluem mente vazia, estado de concentração total, livre de distrações ou emoções. Atenção contínua, estado de alerta mantido mesmo após a execução de uma técnica, preparado para qualquer reação do oponente. Mente móvel, equilíbrio emocional e mental, mantendo a calma sob pressão. E assim chegamos ao final da nossa exploração pelo Kenjutsu, uma arte que transcende o tempo e continua a inspirar praticantes em todo o mundo. Seja você um entusiasta das artes marciais ou alguém que busca entender mais sobre a cultura samurai, o Kenjutsu oferece uma visão profunda sobre a disciplina, a precisão e a mentalidade necessárias para dominar não apenas a espada, mas também a si mesmo. Lembre-se, o caminho do Kenjutsu não é apenas sobre golpes e defesas, mas sobre autoconhecimento, equilíbrio e respeito pela tradição. Até o próximo vídeo.